Olá, boa noite. Já falou meu nome, né? Meu nome é Rodolfo. Suete Martins, brasileiro. É que lá no Brasil a gente fala os três sobrenomes, ou melhor, os dois sobrenomes, os três nomes. Aqui tem só o Rodolfo Martins, lá é Rodolfo Suete Martins. É difícil adaptar. É porque se sente excluído. Poxa, eu estou excluindo metade da família. Mas pelo menos ficou o nome mais português, né? O Suete é mais diferente. Bom, hoje o nosso tema é espinhoso. Como o Armando falou, o título é longo. Modelo mental de Jesus, o pensamento e a construção do próprio destino. O mais importante é a segunda parte, é que ele não leu. Primeiro, agradecer a Lígia pela oportunidade. Eu agradeço sempre, vou agradecer sempre, Lígia, por fato de você ter permitido a gente conversar aqui. Não, você quebrou a porta. Ao seco, falar que eu virei sócio, primeira vez na minha vida. Então, agradecer duplamente. A vida nunca deixou, né? Quando eu ia começando a pegar criando mais vínculo, transferido, mudava de lugar, o trabalho mandava para o lado oposto. Então, mas agora começou a criar raiz, e isso é interessante. Bom, o tema de hoje é um tema, como já disse, um tanto quanto espinhoso. Eu espero ter tido a capacidade de entender e a capacidade maior ainda de transmitir, né? E peço desculpa a vocês caso tenha alguma falha, alguma superficialidade. Era um tema que deu um conteúdo muito extenso e a estratégia adotada foi tatear diversos conteúdos e depois a gente fatiar e tratá-los individualmente em conversas futuras. Como fonte principal, eu costumo citar no início, mais para dar crédito, né? Tem que ser, ué. É Kardec, nas obras básicas, sempre, um Evangelho segundo o Espiritismo, específico no capítulo 6 de Perfeitos, no item Homem de Bem e os Bons Espíritos, os Bons Espíritas, a Gênese, tem tudo a ver com o tema, e André Luiz, no mecanismo da mediunidade e na evolução em dois mundos. André Luiz, obviamente, não faz parte da codificação. Começando, modelo mental de Jesus, o pensamento e a construção do próprio destino. Essa frase aqui, a ideia nossa para facilitar é quebrá-la em quatro. Modelo mental, uma coisa, de Jesus, já é completamente diferente. E depois o pensamento e a construção do próprio destino. O pensamento numa relação de causa e a construção do próprio destino numa relação de efeito. Essa é a abordagem que a gente vai dar hoje. E o que é modelo mental? Todo mundo sabe, é um pouco intrínseco. Existe a definição técnica e existe a definição que a gente usa. Elas são muito semelhantes, a diferença é que eu posso usar algumas palavras, vocês podem usar outras palavras. Então, primeiramente, ela foi definida por Kenneth Craig da seguinte forma: é o mecanismo do pensamento mediante o qual um ser humano ou outro animal tenta explicar como funciona o mundo real. Aí a resposta lá, Rodolfo. É o mecanismo do pensamento que dita a forma como eu reajo no meu dia a dia. Eu digo reajo no meu dia a dia porque fica mais claro a percepção da formação do modelo mental num processo de reação impensada. Eu digo impensada no sentido bem vulgar da palavra, de não ter sido pensado, não ter tido um processo de conscientização sobre o nosso ato, onde a gente tem quase que um ato reflexo. Essa é a questão do modelo mental. Quer ver um exemplo? Na verdade são dois. Um português, eu digo português pelo idioma. Um falante de português tropeça numa pedra. O que ele faz? Se ele tiver um vocabulário bacana, ele reclama. Certo? Mas aí a gente transfere esse mesmo falante de português, que viveu aqui em Portugal 15 anos, ou lá no Brasil, lá para a Inglaterra. Ele fica lá mais 15 anos. Então o inglês passou a ser a primeira língua dele quase. Ele tropeça nessa mesma pedra. E o que ele faz? Faz a mesma coisa que tivesse aqui. Ele vai agradecer, reclamar, seja o que for, em português.
porque é a expressão, é a reação materna, origem primeira dele. Isso é o modelo mental. Quer ver outro? Você está numa festa ouvindo fado. Não, fado não, porque não é de pular, né? Você está numa festa, uma festa mais agitada, pisam no seu pé. Aquele pisão de sapato de mulher, aquele que dói a alma. Entendeu? A alma fica com dor. E você já olha para o lado, já querendo, se arrumou confusão agora. Aí quando você percebe que a pessoa é cega, você pede desculpa por estar com o pé debaixo dela. Isso é modelo mental. É a forma como a gente reage às situações do dia a dia. E como é que muda isso, bicho? E é uma dificuldade. Mas não é só essa parte difícil. É o modelo mental de Jesus. Então seria basicamente assim, a lente que Jesus usa para ver o mundo, para nos ver. Já pensaram dessa forma? Então, qual é o processo de reação? Ou como que ele vai fazer para nos encontrar, nos acariciar, ou até mesmo nos impor um comportamento, com a sua própria presença? Esse é o modelo mental. Ah, Rodolfo, mas a gente está tendo, na nossa pequenez, traçar uma meta como Jesus? Não é ser ousado e nem querer dessa forma, mas é entender como nos alinhar para chegar lá. É como nos alinhar para que suprir aquele desejo, aquele objetivo, aquilo que a gente entende como correto e bom, que é o modelo mental de Jesus. Ou, trazendo agora para um espirituês, ou kardecês, o modelo mental do homem de bem, ou o modelo mental do bom espírita. Essa é a estrutura da nossa conversa aqui hoje. Nesse cenário, como é que está o nosso modelo mental? O meu é pior do que o do português que chuta pedra. As minhas reações são horríveis. E é por isso que esse tema para mim foi tão complicado. Porque quando você vai começar a estudar, né, para falar, você esquece que antes de dizer até mesmo, mas quando está dizendo que é a frase, o primeiro ouvido que escuta é o seu. E começa aí as 2 semanas atrás, quando você está preparando. Então, assim, existe a dificuldade da questão de estrutura do modelo mental, reconhecimento do modelo mental, e só depois desse processo de reconhecimento do modelo mental que a gente pode traçar uma estratégia de mudança. Mas antes dessa estratégia de mudança, a gente precisa de processo de reconhecer. O Espiritismo não nos deixa órfão nisso. Aliás, o Espiritismo utiliza um ferramental não espírita para isso. A melhor sugestão mais eficaz são os processos de autoconhecimento e de autopercepção. Quando eu digo que o Espiritismo utiliza técnicas para isso, porque Santo Agostinho, inclusive ele responde isso na codificação, diz que como fazer para nos autoconhecer? Faça como eu fiz quando aí estive, né? Passava o dia dele em revista, e no final do dia, quando ele terminava essa revista, ele traçava a meta do dia seguinte. Eu tenho que arrumar isso aqui, bicho. Eu fiz muito mal. Ou não fiz tanto mal, mas eu tenho alguma coisa para fazer o ajuste. Então ele mapeava lá o que fez. Eu fiz isso com fulano, a característica era tal, eu tenho que ir lá no dia seguinte e reajustar. Porque o outro, na maioria das vezes, não é culpado pela nossa ignorância. Ele pode até ter caído junto, mas a gente não tem o direito de ferir. Então começa por aí. Aí você faz isso um dia, não deu efeito. Mas no dia seguinte você vai lá e arruma, mais ou menos, porque não dá para sair perfeito, né? A gente não consegue deixar um jarro da mesma forma que ele era antes de ter sido trincado. A gente até cola, mas nós não conseguimos deixar da mesma forma. Mas com o passar do tempo, olha, hoje eu fui malicente, amanhã eu vou pecar por conta da gula, eu estou pecando assim todo dia, muita gente, mas eu estou bom exemplo. Depois com a mentira, depois com a fofoca, um mais, outro menos. Aí passa o tempo, a gente olha para aquilo, para esse diário de bordo, e a gente consegue traçar um perfil. Opa, eu tenho um perfil comportamental do Rodolfo. Então, se eu tenho um perfil comportamental do Rodolfo, eu posso traçar uma estratégia para ajustar esse perfil.
Concorda que sem essa estratégia a gente fica nadando sem muita direção? A gente fica um pouco perdido? Mas se você sabe que vamos então entrar no processo de combate, no bom sentido, ao meu maior equívoco, que é a maledicência. Então você começa a traçar perfis de comportamento, começa a vigiar mais naquela área. E a partir disso, somando o tempo, você se vê, de repente, uma pessoa melhor. O de repente não é por ser obra do acaso, não, mas é por resultado de processo. Costumo dizer que ninguém faz o processo do autoconhecimento e sai ileso de si próprio, mesmo que queira. Isso é interessante. O processo é tão profundo que se você fizer, mesmo querendo, com a intenção do boicote, você melhora. Quer ver um exemplo? Se você faz lá seu checklist, né, o modelo Santo Agostinho, vamos pegar por aqui, e percebe que você xinga muito, fala muito palavrão, se expressa de forma horrível. E um belo dia, poxa, realmente, mas eu quero boicotar o processo, eu vou continuar fazendo isso. Mas você sabe que é errado, sabe que é ruim, sabe que é feio. Na próxima vez que você xingar, a sua mente automaticamente te boicotou. Opa, você xingou, mas eu sei que você quer furar o processo, mas você acabou de xingar. Fez isso uma vez, 2 vezes, acho que eu perdi, né? Não tem jeito, eu vou acabar amenizando o meu processo de erro, mesmo que a minha intenção não tenha sido forçosamente melhorar. Porque se você pôs a sua mente em alerta, você passou e contra ao seu modelo mental anterior. Consegue então perceber o vínculo entre a formação do modelo mental, algo quase que está vinculado muitas vezes à reação, um modelo de posicionamento da mente no estado de alerta e um modelo de reajuste, de rearranjo do modelo mental anterior. Por fim, fica então forma cômoda que você para de xingar. Poxa, Rodolfo, você melhorou, hein? Antes tinha um perfil, agora tem outro. Você não sabe como. Não foi a casa, mas muito obrigado. Felizmente é um modelo que funciona e o Espiritismo usa esse método com muito sucesso, sobretudo com a Joana de Ângeles, pegando esse modelo do autoconhecimento trazido inicialmente por Santo Agostinho, fugiu o nome agora do psicólogo Jung, e cruzando com o conhecimento espírita, isso forma uma sopa muito interessante. Bom, mas vocês perceberam que tudo está como base o pensamento. E é aqui que começa a nossa conversa complicada. Vocês sabem o que é pensamento? Não, isso aí é o ato de pensar. Já repararam que depois que a gente ganhou ou conquistou o benefício do pensamento contínuo, você nunca mais parou de pensar? É muito interessante. Sua mente desperta, se você desperta, você não consegue parar de pensar. Para de pensar. Viu? Não tem como. Então, se não tem como, a gente tem que arrumar um jeito de pensar certo. Certo? É porque se a gente começa a entrar no estado de alerta e tendo uma produção de pensamento equivocado, é uma tendência que a gente começa a desgranhar o processo e ter o processo todo equivocado. Faz sentido o raciocínio? Então vamos por parte. O que é o pensamento? O meio que ele trabalha? Pensamento é uma espécie de nós vivemos numa espécie de um oceano de ondas mentais. E a gente tem um impositivo, a obrigação de ajustar em nosso benefício. Se é um oceano de ondas mentais, é um mar vasto de vibração, consequência da sequência de pensamento que nós temos, que convive à base de troca. Como assim a base de troca? As pessoas dão um exemplo que nossos cérebros, nós somos antenas. Nós até temos antenas, mas seria mais correto dizer que somos dínamos. Dínamos quando fazemos referência à capacidade de dinamizar. O que é isso? Sintonizar. Eu saí de um rádio X para um rádio Y. Saí da comercial para a RTP. E é mais ou menos esse cenário. E para falar de pensamento com o viés espírita, a gente precisa tocar no
fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, na linguagem de Einstein, é o éter do universo. Traduzindo para um meu português, é onde o universo está assentado. Fisicamente, o universo é assentado no éter universal. Usando o Kardec 6, o universo é formado por fluido cósmico universal, o hálito divino, o meio por onde perpassa o pensamento de Deus. E a consolidação, melhor, a condensação do fluido cósmico universal é o que a gente reconhece por matéria, independente do estado, independente da capacidade nossa de percepção. Isso é muito interessante, porque se o pensamento de Deus perpassa o fluido cósmico universal, a vontade de Deus perpassa o fluido cósmico universal, e o nosso pensamento? Rodolfo, você falou que o pensamento tem características de onda, vibração, e eu completo agora que tem peso, peso, cheiro, cor, densidade. Eu já ouvi algo que é matéria, tem isso. Então o pensamento seria, de fato, matéria. Como que isso acontece? Como que ele é formado? Sem querer entrar muito na questão biofísica, né? Mas só para a gente ter um gosto, o pensamento é um substrato de uma reação física, biofísica nossa. Seria biofísico-química. A gente respira, entra o conteúdo, que é a formação da matéria nossa, fluido cósmico universal condensado em forma de oxigênio. Ocorre as trocas gasosas no pulmão e vai para a célulazinha do pé à cabeça. E lá na célula tem ainda dentro de um pedacinho da célula um negócio chamado mitocôndria. E na mitocôndria acontece a ativação e um ciclo de formação de energia. Tecnicamente falando, seria o ciclo de Krebs. Que o resultado do ciclo de Krebs para a ciência comum é energia, ATP. Por isso que a gente precisa comer, para ter essa condição, comer e respirar. CO2 mais água, mais protoplasma. Fluido cósmico universal condensado pelo pensamento humano. Isso é interessante demais. Não a questão do entendimento da parte biofísica, mas interessante que nós produzimos o nosso protoplasma aglutinado da nossa impressão moral, fruto do nosso pensamento. O que eu quero dizer com isso? Se eu penso alguma coisa saudável, eu tenho uma produção de um protoplasma de qualidade superior. Mas se eu penso alguma coisa não alinhada com o modelo mental de Cristo, eu tenho a produção do protoplasma de qualidade inferior. Mas a gente concorda que protoplasma é matéria. Dando outro nome, é um ectoplasma diferenciado. E se ele é matéria, ele tem peso, cor, densidade, todas as características da matéria. Opa, então isso significa que ao pensar, eu sou capaz de produzir matéria que leva nela uma qualidade advinda da minha qualidade de pensamento. Então eu sou capaz de produzir uma matéria melhor ou de pior qualidade. Faz sentido o raciocínio. Então peraí, se eu fofoco, eu produzo um tipo de matéria. E se eu... mas eu vou na casa espírita uma vez por semana. Mas eu fofoco 6 dias por semana. Qual matéria eu produzo mais? Aí você começa a brincar. Mas se eu fofoco, a minha matéria é verde, rosa, porque ela tem essa característica, ela tem mais ou menos densidade. Então você concorda que o nosso processo moralizador produziu, em última instância, uma consequência física. Essa consequência física chama psicosfera. Todo mundo já ouviu falar, né? A maioria, pelo menos, já ouviu falar. Mas nunca fizeram a derivação de onde que isso vem
entre o pensamento e a produção da psicosfera enquanto matéria. Ou melhor, nunca. Não é nunca nesse sentido. Mas é interessante fazer esse caminho. Agora o barato. Eu tenho uma psicosfera. Eu sou o torcedor do Porto. Por isso que hoje está vazio, né? Porto Esporte, né? Hoje é o dia bom para brincar. Porque não tem nenhum portista aqui, né? Então, eu sou torcedor do Porto. Com quem que vocês acham que eu vou me familiarizar? Com o torcedor do Porto. Faz sentido, né? Então, se eu tenho aqui a psicosfera azul do Porto, eu vou me familiarizar com o outro da psicosfera azul do Porto. Agora, se eu produzo uma psicosfera atrelada à maledicência, eu vou me familiarizar com quem? Com quem produz o mesmo perfil. Entende uma lei de atração atuando sobre o campo físico por um processo de afinidade moral? Entende que o pensamento está atuando na base do todo? E é esse que é o interessante da explicação espírita, né? A gente tem o pensamento, tem a formação da psicosfera. Ao ter a formação da psicosfera e saber que essa psicosfera traz uma característica da moral, ou melhor, da qualidade do pensamento, a gente começa a traçar os vínculos, os elos de afinidade. Isso é muito interessante porque ativa os conceitos da lei de atração. E quando lá no início eu falei que a gente vive num mar, num oceano de ondas, e sabendo que o pensamento, enquanto matéria, emite e recebe ondas, nós vivemos num mar de pensamento. Meu, seu, por aí vai. Cabe a nós nos afinizarmos com um ou outro tipo. Esse é o X da questão. Tudo bem, a gente tem um hábito ou um arquétipo, etc. Pensamos, montamos uma psicosfera e retroalimentamos o hábito. Porque retroalimentamos uma ação. E ficamos esse ciclo vicioso e não virtuoso. A proposta espírita entra com um modelo de autoconhecimento. E uma das ferramentas, um modelo de autoconhecimento. Poxa, mas o autoconhecimento é difícil de entender ele na prática. A gente tem uma matemática, né? Eu não sou matemático, apesar de usar muito esses exemplos, tá? Mas a matemática do bem. Vamos imaginar um indivíduo que tenha 10 pensamentos por dia. Certo? Ele tem 9 pensamentos não moralizados, 9 desejos não moralizados e um desejo moralizado. Ele tem 9 desejos relacionados à corrupção e um desejo relacionado ao bem. A gente concorda que esse indivíduo está 10% conforme, ok, com Jesus, com Cristo, com esse modelo mental, e 90% desconforme, equivocado. Então, o ideal seria o contrário, né? Mas não é o nosso indivíduo do exemplo. E como é que a gente faz para melhorar? Tendo em vista que os hábitos, os nossos vícios, os hábitos desregrados, estão tão entranhados. Uma das propostas é o processo de inundação, nome do Rodolfo, substituição do nome correto. Agora a gente pega esse mesmo indivíduo que só pensa 10 vezes por dia e ele começa a ter ações direcionadas, faz um voluntário, se envolve com a casa espírita ou qualquer outro processo de religiosidade e passa a ter 100 pensamentos por dia. Só que agora 90 pensamentos alinhados. Então, no total, ele teria os 90 mais o 1 que ele já tinha antes, pensamentos alinhados com o novo modelo mental. E os 9 pensamentos corruptos continuam. Só que ele mudou a proporção, ele mudou a balança, né? Agora ele não está 10% conforme e 90% não conforme. Agora ele está 91% conforme e 9% não conforme. No meu colégio, esse indivíduo passou de ano. E o que ele precisou fazer? Entender a sua estrutura,
se visualizar, se auto-perceber, entender o mecanismo e implementar as técnicas de mudança. Eu nunca fui um filho muito exemplar. Até os 18 anos eu não era exemplar mesmo. Lá no Brasil a gente diz que era um projeto de pivete. Eu te digo que era um projeto em andamento acelerado e com grande taxa de sucesso. Metade dos cabelos brancos da minha mãe fui eu que dei. A outra metade somos 6. Então são os outros 5 irmãos e a vida, né? Então entendeu como é que eu era complicado. Chegou quando eu fiz um aniversário de 18 anos, não sei se 17, 18 anos, ela me deu um presente que foi muito significativo para mim. Foi ali que eu falei, acho que deu, né? Ela me deu uma caixa de folhas e ali dentro uma carta. E essa carta dizia uma frase que não era dela, mas que veio muito a calhar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É Chico Xavier, né? Pelo menos as pessoas dão de origem a ele, mas não é o mais importante, o conteúdo aqui é mais relevante. E as folhas, meu filho, tome como sugestão oportuna de uma reescrita. E ali começou a questão toda. Meses antes, eu acho que ela estava preparando a cama, ela me deu um livro chamado Hei de Vencer. Hei de Vencer é um livro não espírita chamado Arthur Riedel, é o autor, é um livro autobiográfico. E ele monta uma corda, ele tinha vários problemas, e ele montava uma corda com vários nós e botava corda por corda, como se fosse uma reza de um terço. Como um nó, pula um nó, ou pula uma bolinha, né? E toda vez que ele fugia à sua dieta mental, ele hei de vencer. Hei de vencer a mim mesmo. Hei de vencer. Ou hei de vencer a mim mesmo um problema por vez. Variações dessa frase. E tanto foi que ele mudou a forma, a lente de ver o mundo e venceu. Como um pai de família, filhos, etc., ele foi uma pessoa de bem. E isso é uma imposição da vontade. Poxa, mas no meio espírita, no movimento espírita, ou na doutrina espírita, existem propostas diferentes. Existe, claro que existe. Mas todas passam pelo o que Kardec nos traz no capítulo 6 de Perfeitos, no item Homem de Bem e os Bons Espíritos. Especificamente nesse capítulo tem um código de conduta, né? Quase que algumas regras. Isso é muito bom para a gente que é indisciplinado. Mas basicamente ele quase que faz um parafraseamento de Paulo, né? E de Vicente de Paulo, Paulo de Tarso e Vicente de Paulo, onde ele diz: fora da caridade não há salvação. E a outra frase é: somente nos arroubos da caridade a alma encontra ventura e consolação. Caridade? Mas não está a caridade da mão direita, saber o que é a mão esquerda. Não, da caridade real, aquela de se entregar, de benevolência, indulgência, perdão. Esse conceito, essa estrutura. Já chegando no final, antes que a Lígia nunca mais me convide, uma outra proposta de um outro espírito, quiçá depois de Jesus, ou um dos mais evoluídos que aqui pisou, Francisco de Assis, né? Onde ele faz a sua oração. Uns dizem que é dele, outros dizem que não, também não faz a menor diferença, e que é uma proposta de um código de conduta novo, perfeitamente alinhado com esse modelo mental de Cristo, onde ele diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Mesmo que eu não tenha essa paz ainda, mesmo que eu ainda seja um paz ciente, alguém que aguarda em paz, consciente, mas ainda na construção, onde houver ódio, que eu leve o amor, mesmo que seja esse amor capenga nosso, muitas vezes egoísta, mas que ajude o próximo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, por entender que o perdão ajuda a mim principalmente também. O outro, obviamente, mas a mim principalmente, porque me esvazia o poço da mágoa. Onde houver discórdia, que eu seja igual o Bezerra de Menezes, que eu leve a união. Nas diferenças, porém juntos. Cada um com a sua peculiaridade, porém junto. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Essa fé clara, racional e raciocinada. Onde houver o erro, que eu leve a verdade, mas sem humilhar e desrespeitar a posição do outro.
que ainda pode não estar nesse momento de entendimento, mas que tem um entendimento próprio. E onde houver desespero, que eu leve a esperança, como precisamos. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Não precisa ser nem a felicidade, que é construção individual. Pode ser a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Que eu procure mais consolar, porque entendo que o Senhor vai me consolar. Então que eu console hoje mais do que ser consolado. Que eu consiga compreender mais do que ser compreendido. Amar, mesmo o meu amor capenga, que eu consiga amar mais do que ser amado. Porque sabemos da matemática divina, que é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. Como diz Paulo, lá no fundo, sabemos que nós causamos a nossa necessidade de perdão. E principalmente, é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado. Boa noite.